por Daniel, de que esta visão se refere ao tempo do fim. Por que isso é importante, meus amados e queridos irmãos? Tinha como ser o tempo do fim no tempo de Antíoco Epifânio? Não. Para que o tempo do fim venha, para que Cristo possa vir e o reino dele seja estabelecido, para que tudo isso se cumpra, primeiramente Cristo deveria vir fazer expiação pelos nossos pecados. Cristo deveria vir morrer por mim, por você. Antíoco Epifânio vivera 200 anos antes de Cristo. Não tem como ser Antíoco Epifânio. E o texto fala mais ainda no versículo 18. Porque falava ainda ele com Daniel, quando ele caiu sem sentido, rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs em pé no lugar onde me achava e disse, eis te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, ou seja, essa visão se refere ao último tempo da ira. Cristo, amados, Antíoco Epifânio estava antes da vinda de Cristo Jesus. Não tem como vir a ira de Deus antes e depois a graça mediante a morte de Jesus. Não tem como. A ira ela vem depois da revelação da graça. Está ficando claro? Não tem como ser Antíoco Epifânio. E continuando, aquele carneiro, como nós já lemos, versículo 20, fala assim, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado levantar-se-á 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste mesmo povo, mas não com força igual a que ele tinha, que é o que nós já tínhamos explicado a vocês, que é consensual entre todos nós. Mas, olha o que acontece no versículo 23, que isso daqui é fantástico. Mas no fim do seu reinado, de qual reinado, queridos? Daqueles 4 chifres. Ele fala assim, quando os prevaricadores acabar, levantar-se-á um rei feroz de catadura e especialista em intrigas. Ou seja, ele está falando que vai levantar um chifre, que vai sair da mesma região deles, mas depois que o poder deles passarem. Ou seja, Antíoco Epifânio é sucessores, ele viveu no período dos 4 poderes. Ele não foi depois, ele foi no período dos 4. E a profecia vos fala, a explicação do anjo vos fala, de que este chifre, que causaria tamanha estupenda, levantaria depois desses 4. Está claro? Sabe por quê? Versículo 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Por que não, queridos? Porque esse poder ele tem sido dirigido pelas forças do maligno. É isso que o apóstolo Paulo interpreta lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso não é interpretação minha, é Paulo. São os apóstolos que dão testemunho de que é o inimigo que está por detrás desses que tem mudado os tempos e a lei de Deus. Ele fala mais, e ele causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Queridos, Antíoco Epifânio destruiu os poderosos? Não! Antíoco Epifânio tentou guerrear contra um dos poderes e ele perdera e voltara como um menino, pirracento e quebrando tudo. E tão pouco quanto o povo de Deus ele prosperou. Não tem como, querido, ser Antíoco Epifânio. Agora sabe o que é fantástico? Porque olha o que o versículo 25 mais nos adianta. Porque fala assim, porque por sua astúcia, dos seus empreendimentos fará prosperar o engano. O que ele fez prosperou? Não. Qual foi o engano que prosperou? Foi o engano do período da Idade Média, da história da humanidade. Todos nós conhecemos, todos nós que passamos pelos colégios, nós estamos tomando conhecimento dessa história. E fala mais, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforços por mãos humanas. Queridos, Antíoco Epifânio fora retirado do meio do povo de Deus
pela força das mãos dos macabeus. Este poder que se levantaria, que jogaria a verdade por terra, ele seria quebrado sem esforço por mãos humanas. E o versículo 26 fala com Daniel assim, fala assim, ó, a visão da tarde e manhã, Daniel, que foi dita, ela é verdadeira. Tu, porém, faz o quê? Ó, preserva. Sabe por quê, Daniel? Essa visão se refere a dias, ó, muito distantes. Muito distantes. Muito distantes. Tempo do fim. Tempo da ira de Deus. Agora, queria contextualizar com você para nós encerrarmos a mensagem. Sabe por quê? Como ele disse desde o começo, o livro de Daniel, ele é um divisor de águas no meio do povo de Deus. E você que nos assiste, eu creio que Deus tem um chamado para o teu coração. Você que já tem conhecimento dessa mensagem, Deus quer reavivar essa mensagem no teu coração. Deus quer reacender essa chama, reparar as brechas e reformar para que eu e você possamos sair em grande brado, levando essa mensagem ao coração daqueles que estão obscurecidos, sendo enganados pelo inimigo. E você, meu querido, que até então talvez não tinha conhecimento, ou talvez pensava de maneira diferente, porque alguém lhe ensinara de maneira diferente, Deus tem um chamado para a tua vida hoje. Você que é sincero, você que é fiel à palavra de Deus e se deixa dirigir por sua palavra, Deus tem um chamado para o teu coração. Porque o capítulo 7 de Daniel, ele está tratando de informar a mim e a você que a verdade seria jogada por terra. Mas o capítulo 8 de Daniel, ao esclarecer que a verdade seria jogada por terra, que o que ia fazer prosperar, no versículo 13, é feita a seguinte pergunta, que é fantástica para mim e para você. Fala assim, olha, falava, depois eu ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, queridos, a pergunta aqui é, gente, até quando a verdade vai ser jogada por terra? Até quando, queridos, amados irmãos, até quando Deus permitirá que a verdade fique obscurecida no coração dos humanos? Até quando, queridos? Até quando Deus vai dar poder e autoridade a este poder para que a verdade seja escondida, obscurecida, para que ele possa prevalecer e jogar a verdade por terra? Até quando? E a profecia mesmo te responde, versículo 14, que até 2.300 tardes e manhãs. Por que, queridos irmãos? Porque 2.300 tardes e manhãs, vocês que conhecem a profecia, sabem que essa contagem começa pelo capítulo 9 de Daniel, e é esclarecido bem claro. Você que ainda não conhece, eu quero te fazer um convite, continue acompanhando as nossas redes, continue estudando conosco a tua palavra. E venha entender por que nós entendemos assim. Mas segundo a própria profecia, no capítulo 9, que o anjo vai dar entendimento a Daniel sobre esta visão, ele fala que a contagem dessa profecia começaria no ano 457 a.C., e fazendo as contas dentro do calendário, de maneira comum e simples, essas contas se encerram em 1844. Sabe, queridos, no passado, os pioneiros dentre nós, os pioneiros da Igreja Adventista, os precursores dos estudos de Daniel, eles entenderam que esta profecia estaria se cumprindo e que seria a volta de Jesus. Mas nós sabemos que não foi, que eles enganaram. Nós sabemos. Só que nós sabemos também que Apocalipse capítulo 10 nos revela que isso não era às escondidas aos olhos de Deus. Que Deus teria um povo que estaria estudando o livrinho, que não entenderia, que proferiria palavras que nos lábios seriam doces, mas no amargo seria tremendo no seu ventre. Que seriam decepcionados, mas Deus faz um apelo àquele povo a continuar pregando e exortando de que verdadeiramente Ele vai voltar e seu reino vai ser estabelecido. E o que é mais fantástico ainda, porque quando você analisa as trombetas do Apocalipse, elas nos dão o seguinte tom, porque através das trombetas nós conseguimos ter clareza maior desse tempo profético que está revelado aqui.
Porque as primeiras 6 trombetas, elas tocam e se referem a atitudes de Deus em favor de defender o seu povo. Porque trombetas em profecia, segundo Números capítulo 10, as trombetas têm 2 significados: ou é para convocar a Deus para defender o seu povo, ou é para Deus convocar o seu povo para comparecer diante dele. E sabe o que é fantástico nessa profecia? Porque muitos dentre nós têm enfatizado que esta mensagem aconteceu. Muitos têm enfatizado que essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, muitos têm enfatizado que a importância disso daqui é que Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E é uma grande verdade que Cristo começara agora a ministrar diante da Arca da Aliança. Mas tem uma outra grande verdade que está por detrás desta grande verdade. É de que a profecia está te falando que a verdade de Deus ela ficaria obscurecida até este momento, mas que a partir dali surgiria um povo chamado remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É isso que Apocalipse capítulo 12 vos fala, que surgiria um povo, queridos, que em meio a tanto engano, que estaria aceitando o chamado da 7ª trombeta, que é um evento que acontece no céu. Não é Deus pleiteando pelo teu povo, mas é um evento no céu. Sabe por quê? Porque Cristo começa agora a ministrar diante da arca, preparando-os, julgando, preparando para salvar a mim e a você. Porque a 7ª trombeta significa Deus convocando o seu povo para congregar, Deus chamando os sinceros para se ajuntarem, Deus chamando aqueles que apoiam suas regras de fé na palavra para estarem juntos, para que quando Ele venha, todos possam estar de pé. Porque a partir de 1844, através desse movimento profético que Apocalipse nos conta, Deus suscitará um povo, uma igreja, um movimento que guarda os mandamentos de Deus. E eles acreditam no testemunho de Jesus. Ao estudar a Bíblia, ao estudar o capítulo 8 de Daniel, eles não estão embasados naquilo que os seus pais pensam, nem os seus pastores, nem os seus amigos, nem a sua cultura. Mas é no testemunho de Jesus que eles estão fiados. Eles estão confiantes no testemunho de Jesus. E essa é a diferença de um adventista para os demais. Além de guardar os mandamentos de Deus, nós acreditamos no testemunho de Jesus. Nós damos testemunho da fé em Jesus. Nós seguimos a compreensão, o espírito de profecia que Cristo dera aos santos apóstolos. Eu queria fazer-lhe um convite. Você, meu querido irmão da igreja de bom pastor, que é você hoje tomar a decisão de seguir o chamado de Cristo, de ser sal e luz para este mundo e propagar esta mensagem e levar esta verdade a corações que estão entenebrecidos e escondidos pelo mundo. Quer você hoje tomar essa decisão, reafirmar essa decisão comigo? Se você tem condição de ficar em pé, ou se você tem condição de ficar ajoelhado, onde você está, eu queria lhe convidar, de alguma maneira manifeste que você tem e você quer tomar essa decisão comigo. E agora outro, você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, você que é sincero, e quem sabe é a primeira vez que você ouve isso. Ou você, querido amigo, querida irmã, que tem estudado a palavra de Deus com os nossos amigos, nossos queridos irmãos, ou você que acompanha Novo Tempo, você, meu querido amigo, minha querida irmã, que tem tomado conhecimento da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, mas que até então não tinha clareza de por que você tem que assumir uma posição no tempo presente como um adventista do 7º dia, que tem ainda vagueado, está com dúvida dos planos da direção de Deus. Não gostaria de você hoje também tomar essa decisão? E eu quero fazer também um convite. Se você tem dúvida, procure aquele que tem lhe dado a oportunidade. Continue estudando conosco, para que as tuas dúvidas sejam tiradas. Mas esse é o chamado de Deus para você.
Não é por um acaso que você está aqui. Não é por um acaso. Deus tem um plano para a tua vida. E se você tem contato com algum membro da igreja, ou se você ainda não tem, faça um convite, faça uma visita na igreja mais próxima. E fala com eles, olha, eu vi um vídeo. Eu vi o pastor Cleiton pregando. E eu fiquei confuso, eu quero entender mais, eu quero saber por que vocês entendem assim. Pergunta para eles. Certamente Deus terá alguém, assim como Deus levou até Cornélio, até Pedro, Deus levará alguém até você, para que você também tenha clareza dos planos de Deus e possa adorar e servir da maneira que lhe agrada e lhe apraz para o tempo presente. Se esse é o desejo que circunda o coração de vocês neste momento, quero convidar vocês, feche seus olhos, vamos orar. Oremos. Bondoso Deus e Pai, alguns estão de pé, outros estão ajoelhados, mas todos estão de alguma maneira reverente, dizendo-lhe, ó Pai, que aceita a direção do Senhor. Alguns estão decididos, ó Pai, a começar a proclamar essa mensagem. Alguns, ó Pai, estão decididos a permanecer firme em proclamar essa mensagem. E alguns, ó Pai, estão decididos em aceitar o chamado desta mensagem. E outros, ó Pai, estão decididos a investigar mais sobre a verdade desta mensagem. E eu quero fazer um pedido, por favor, neste momento, ó Cristo Jesus. Batiza-os todos com o poder do Teu Santo Espírito. Dê a eles o dom do Espírito Santo. Que o Espírito Santo os visite e os guarde. Por favor, ó Deus, Espírito Santo, eu lhes peço que cada coração desse que está conosco aqui neste momento, assistindo, acompanhando a Tua Palavra, eu lhe peço, ó Deus, Espírito Santo, que por misericórdia de nós, para a exaltação do Teu santo nome, testifique esta mensagem no coração deles, para que eles tenham certeza de que esta mensagem é do Senhor e esse chamado é do Senhor. Para que assim, ó Deus, quando o Senhor, ó Cristo Jesus voltar, todos nós possamos estar de pé, congratulando, festejando, na alegria da salvação e da vida eterna no Senhor, ó Cristo Jesus. É o que eu lhe peço, Pai, por favor, mantenha acesa a chama e o chamado que o Senhor tem para a vida desses sinceros que estão buscando a Tua Palavra. É o que eu lhe peço, em favor do Teu santo nome, ó Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que tenha um ótimo restante dos seus afazeres, principalmente aqueles que estão agora, certamente alguns vão preparar para descansar, para trabalhar amanhã. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço, muito obrigado.